Voltemos ao início, voltemos ao princípio. Quando você quiser. Tá gravando já? Vai, Danilo. Bom, meu nome é Danilo Henrique, tenho 28 anos, quase fazendo 29, e eu tenho 10 anos de SEVIC, 10 anos atuais, porque se for contar da infância, aí isso aí aumenta para uns 13 anos, eu acho. E tu, Juliana? Meu nome é Juliana, tenho 29 anos, tenho 10 anos de SEVIC, certinho. Cheguei com 19 e 29. Metade, né? Como vocês chegaram até aqui? Foi o dia. Ó, tô indo pra aquela igreja ali. Acho que é uma história, né? Você conta e eu já complemento. Como é que Tudo foi? começou quando eu e Danilo éramos de uma outra igreja. Gente, o Danilo era muito ruim. E o Danilo estava fazendo louvor da igreja, mas ele era muito ruim. Quem vê o Danilo hoje não imagina que ele era tão ruim. A Juliana acabou. E aí, eu falei assim, gente, não dá. Nossa, vou embora. Peguei, levantei, eu e a minha turminha, e fomos embora. Só que no meio do caminho a gente falou assim, vamos naquela igreja ali? E era uma igrejinha pequenininha, no máximo tinha umas 5 pessoas. E aí nós conhecemos a SEVIC. E aí a gente foi nesse dia, voltamos, a nossa igreja fechou, né? Eu fiquei por um tempo fora e depois eu comecei a frequentar a SEVIC de novo. Bom, eu conheci a SEVIC, eu era criança, né? Eu era criança assim, bem pequenininha mesmo. E minha avó que me levou para a SEVIC. Minha avó. A igreja ela era na Duque de Caxias. E minha avó frequentava muito lá. E aí ela começou a me levar, né? Foi a primeira igreja evangélica que eu fui. Antes disso eu estava até fazendo catecismo. Era, assim, doidão, né? Qualquer coisa a gente estava topando. E aí eu fui para a SEVIC. E aí eu vi lá, né? Vi a pastora Silvana cantando Apaixonado gente, Aline Barros. Vi o Raikon, ainda tinha cabelo, ele tava naquele trem, não sei se era magro, não sei se era gordo, tava aquele trem assim, meio termo, sabe? Tocando bateria, não, eu apaixonei por aquele lugar. E eu sempre ganhava oportunidade, né? O pastor José Geraldo, né, hoje bispo, ele sempre me dava a oportunidade, me chamava de assim, ó, o pequeno missionário. Eu abria qualquer livro da Bíblia, qualquer coisa, e lia. Gostei, ia lá e ia ler. E participei do grupo de crianças, então eu frequentava a SEVIC bem nesse inicinho aí. E depois eu fui passar por outras denominações e, né, para resumir, chegamos até o ponto que a Juliana, a gente, né, congregou junto uma igreja que era aqui do bairro. E era engraçado, né, que ela falando assim que eu era ruim, sim, realmente não era bom mesmo. E já teve várias vezes, já teve pelo menos umas 2 vezes que é fresco na memória, de quando eu subia no altar, a Juliana, ela levantava e ia embora. A gente estava aprendendo. E aí a Juliana realmente ela sumiu e aconteceu algumas coisas que essa igreja fechou. Eu e minha esposa, a gente estava recém-casados, né, Geise, que é líder de dança, né, hoje aqui. E a gente ficou um tempo procurando alguma igreja pra gente ir. A gente foi na Lagoinha, mas a gente não se adaptou na Lagoinha. A Geise, principalmente, não gostou da Lagoinha de forma nenhuma, que era aqui do bairro, ela não gostou mesmo. Aí o Bruno e o Raikon já ficavam, vocês estão sem igreja, vai lá na igreja, vai lá relembrar os velhos tempos, você já era de lá quando você era criança. Aí eu fiquei naquilo, vou, não vou, fui. Foi um domingo, eu lembro até hoje, e o meu retorno, né, vamos dizer assim, eu e a Geise, a gente estava com um mês de casado, a gente casou em 2016. E o Bruno estava fazendo louvor e ele cantou a música que eu menos gosto no meio cristão, que é Faz um Milagre em Mim.
Aí no final do culto ele começou a cantar lá, entra na minha casa, quero chamar o Danilo, vem cantar, Danilo. Aí ele me chamou no altar, subi no altar para cantar, e foi engraçado demais. A pessoa era tão precoce, que num domingo eu tava lá, cantei de surpresa, não faz milagre em mim, no outro domingo eu tava sendo apresentado como líder do teatro da igreja. Era muita loucura. Do nada. Dos jovens, e os jovens da igreja era muito legal, que os jovens da igreja eram meninos de 6 anos, Nossa, Danilo. 8 anos, Juliana vai lembrar aí dessa época. E o teatro que o Raikon fazia a gente fazer? Nossa, tinha essa casa de teatro aí, se vocês puxarem, não puxa. No Facebook da igreja, tem cada coisa lá. Mas terrível, nossa, Deus do céu. Eu, raquítico, Juliana mais. Magrinha. Foi assim que eu cheguei, assim foi o início, né? O pontapé inicial do meu retorno, quando eu voltei nesse período atual, mas também de quando eu era pequeno. O que eu mais amo em SEVIC é o sentimento de pertencimento, né? Desde quando eu não me esqueço o dia que eu estava desviada e o Bruno estava pregando. E aí eu lembro muito bem que ele estava falando sobre eu esqueci a passagem. Da mulher que ele estava no caixão. Eu esqueci a passagem. Sim, é a passagem de que Jesus ele para o culto fúnebre. Isso. E eu não me esqueço que esse dia o Bruno pregou e ele falou diretamente para mim que Jesus ainda estava indo ao meu encontro, mas que chegaria um momento que ele não iria mais. E a partir desse dia que eu resolvi voltar para Cristo de verdade, eu tenho a SEVIC, que é uma extensão da minha casa, da minha família. Tenho o Bruno, a Silvana, o Cristo como parte da minha família. Os filhos do Bruno e eles pequenos aqui dentro da igreja, e hoje são rapazes grandes, bonitos, eu tô chocada com eles. Fazendo a obra, lembro do Pedro, gente pequenininho, com uma guitarrinha de brinquedo. E hoje ver o Pedro assim com excelência, fazendo a obra do Senhor. Então hoje eu me sinto pertencente à SEVIC. Não me imagino mais fora, não vejo mais a minha casa, a minha família fora. Graças a Deus, a igreja desde quando eu voltei sempre me acolheu, sempre acolheu minha casa, minha família, em todos os momentos, assim, sempre de braços abertos. O que mais eu amo na igreja, o que mais eu amo no SEVIC, é engraçado, né? Porque se a gente for pegar um histórico daquilo que a gente já fez na igreja, principalmente com a gente, né? A gente foi os precursores aí, posso dizer, né, de um dos grandes eventos que tem na igreja hoje, né, mas assim, teve início lá com a gente, né, já parou pra pensar? Lá na lona. Já parou pra pensar que doideira que é, sabe, a gente vai falar sobre isso aqui, mas o que eu mais amo na igreja, eu acho que é isso, sabe, essa parada de tá crescendo junto com essa casa, porque a Juliana ela falou, né, muito bem, que quando ela viu uma igrejinha pequenininha, entrou, e também quando, assim, a igreja que a gente era, ela não era assim, gigante, mas ela já estava uma igreja, na época de comparação, mais avançada do que SEVIC, que não era SEVIC ainda que falava, era só a vida em Cristo, né, e nem tinha o N, então era CEVC. Verdade. Né, e assim, o que eu mais amo da igreja é isso mesmo, eu acho que pertencer, crescer junto com ela, né? As pessoas, a gente zoa, brinca, né? Mas eu falo, o Danilo, ele tá crescendo junto com a igreja, né? Ministério. Isso, crescendo, sabe, em ministério, família, sabe, tudo. Espiritual, tudo. Então, o que eu mais amo na igreja é isso mesmo, eu acho que é o fato de fazer tão parte da fundação daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo criado, que é especial. Não me vejo fora também, não. Não me vejo fora, minha casa não se vê fora. E é interessante demais fazer parte de algo
que Começou tão pequeno. começou tão pequeno. E se a gente for parar para pensar, a gente tem, né, metade, ou dependendo um pouquinho mais do que a metade já da história. Ou seja, estamos crescendo todo mundo. Assim. Então, como você diz, né, os precursores do worship. Ó, Hoje o nosso manifesto. Conte pra nós. então, né, fala aqui que é bom que abra a Minha mente, mente. a mente de Juliana. Raikon, ele era líder de jovens. Mas assim, igual a gente falou, se vocês pegarem aí, né, se o editor, vai editor, quiser colocar as fotos aí, né, quando éramos jovens mesmo, quando tinha a primeira gincana, sabe, teatro, essas coisas. Só que eu, né, primeiro falando da minha parte, aí a Ju também vai falar da dela, do evento que ela foi. Eu tava sentindo que dava para ir mais além, sabe? Eu tava como líder de teatro e eu já assim, queria fazer algo diferente com os meninos, fazer umas dinâmicas diferentes com o pessoal do teatro para levar eles a uma outra parada. O termo de música worship estava começando, isso lá em 2017, estava começando, então assim, Morada estava lançando ali, sabe, tava tudo começando, Rafael Bicudo, que ele é um cantor aí, bem famoso, ele estava, sabe, lançando, Rodolfo Abrantes, que estava lá com o pessoal da Dunamis, que estava começando a explodir, Laura Salgueiro, estava tudo ali começando, Rafa, estava começando, aí eu senti, nossa, imagina, sei lá, um evento bacana. Eu vendo até um vídeo do Rodolfo Abrantes, do pessoal fazendo louvor, todo mundo em volta. Quem me mostrou isso foi até o Bruno que me apresentou. Eu falei, não, que legal, velho, que loucura. E além de ser pastor, né, a Ju também vai falar isso, né? O Bruno também é muito amigo íntimo, né? Tanto da minha família, da família da Ju. E teve um dia desses que a gente estava todo mundo reunido. Estava todo mundo reunido na casa do Bruno. Né? Vocês que estão vendo aí, a gente chama ele assim da fora, assim, a gente respeita a autoridade, mas é o amigo Bruno, mas é o nosso pastor, né? É o hábito. Mas a gente estava na casa do Bruno e Silvana, e aí a Ju, ela comentou de um evento que ela foi, né? Foi. Eu fui em um evento da igreja de uma amiga minha que eu fui convidada, e chegou lá e eu achei muito legal. Tinha só um rapaz com um violão cantando e tipo todo mundo ao redor dele, um ambiente meia luz, não era claro, era meia luz, e assim foi nossa, foi um mover muito legal, muito bacana. E aí, como os jovens da igreja na época era muito, o público era muito pequeno, né? Criança, era tudo criança e adolescente. Aí eu falei, nossa, Dan, eu fui num lugar e eu achei muito legal o culto que eu vi lá. A gente podia fazer aqui na igreja. Ele foi me perguntou, eu falei, worship. Ele falou, nossa, eu queria muito fazer um negócio desse. Eu tava até conversando com o Bruno. E daí juntou a minha ideia com a dele e nasceu o worship. Nasceu o worship. Aí foi muito legal, assim, foi muito instantâneo, porque ela falou exatamente do negócio que eu falei, nossa, queria tanto participar de algo assim. Aí ela veio com o cerne, com a ideia, com o desejo, né? Aí eu entrei com a forma de fazer rolar, de fazer acontecer, né? E o pastor Bruno, que também faz 100% parte disso, o pastor Silvano, que falou, então nós vai fazer esse negócio acontecer, vamos fazer esse trem. Pedimos autorização ao Raikon, né, porque ele era o líder de jovens. Então, tipo, virou um evento de onde que não tinha. Só que a nossa dificuldade era o seguinte, de o pessoal entender o que seria um evento, né? Então, o nome, o worship, ele quer dizer, na verdade, adoração. Então, a gente, né, eu que sempre fui o cara maluco dos nomes, né? Aí eu falei assim, não, vamos colocar um nome diferente, worship, quer dizer adoração. Não era nem estilo de música. E assim foi, né, Ju? Aí a gente falou, vamos fazer. O Bruno falou, então ela vai fazer. Vamos marcar reunião, vamos desembolar. Danilo, tenta fazer uma camisa, alguma coisa. E a gente começou a desembolar. Teve a primeira equipe, tinha uma galera, tem gente que ainda tá aqui na igreja, que, né, tinha Aline, Alex, mas quem?
O Jonathan. Jonathan, Daiane. Willis, Bárbara. Isso. A Paty. Paty, Geise. Tinha Edson, lembra de Não, lembro. E aí a dificuldade era o quê? Isso aí o pessoal não sabe muito. Que a gente foi fazer primeiro uma escola de adoração, sabia disso? Que a gente chamou de TEJA. Lembra? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, que era treinamento especial para jovens adoradores, que era uma preparação para o worship, né? Aí eu lembro que eu ministrei, Silvana ministrou, Bruno ministrou, e era tudo para preparar para o evento. A gente não cobrou nada. Camisa a gente fez só para equipe. Camisa preta. Na época a long line era muito famosa, né? Então a gente fez a camisa long line, aquela que tinha um babadão. Pior que eu gostava, eu tenho essa camisa até hoje, tá? Eu também. E atrás escrito assim, Jovem Sevic. E assim, tudo muito humilde, tudo muito bacana. Aí não era aqui, né? Era na igreja na rua de baixo. Pra gente, a igreja era bem aberta, então pra gente deixar a igreja meia luz, a gente comprou TNT e colou na porta. Bem vagabundo. O nosso púlpito era um tambor. Era um tambor. Pintado de preto. Tambor pintado de preto. Nossa, era muito legal. E o evento foi assim, se vocês verem as fotos, foi pouca pessoa assim da igreja total, mas os jovens estavam lá. Sim. E que diferença fez isso? O pessoal chorando. Aí a gente conheceu os famosos Reino Inabalável. Os Heroes. Aí a gente conheceu o Heroes, Júnior, que hoje faz, pra você ver como é que o mundo. Júnior, que hoje faz parte da igreja. E a gente foi conhecer a banda Heroes of Christ. Reino Inabalável, né? Eu preguei. Né? Já não era ruim. Já não era tão ruim. Já não era tão ruim. Já tinha melhorado. Já tinha melhorado. Já dava pra escutar. Né? E uma parada que era legal, que a gente quis fazer, Ju, foi o véu. Verdade. Que foi no primeiro. Vamos colocar um véu e as meninas vão dançar atrás do véu. Pra ninguém ver. Aí, vamos fazer. Então a gente pegou no altar, fora, um negócio todo branco. Colocou a luz lá e deixou o pau quebrar. Gente. Foi muito doido. O pessoal urrava de chorar. E foi tudo muito humilde. Você lembra da meia luz que a gente fez? Nossa. Foi um caixote de banana. Aí passou um TNT amarelo e colocou a luz lá dentro para simular uma meia luz, aquele trem assim. Uma luz amarela. Uma luz amarela. Foi um trem muito legal. E assim nasceu, né? O worship assim foi o primeiro. Aí veio o segundo, né? Lembra do nome ou não? Não lembro do nome. O segundo, pra você ver que eu gosto de falar isso, né? Não sei se a Joela também entende isso. Que a igreja ela estava numa transição. O primeiro worship não foi aqui, era no igreja. O segundo já foi aqui. Mas aí eu entendo que até o worship ele ajudou a igreja a crescer e a mudar. Porque aí depois do worship, a gente, né, já vê que esse negócio, aí o pastor Bruno veio aqui para a igreja de preto. Foi, até os louvores mudaram. O louvor mudou, eu acho que o evento ele ajudou. Verdade. Aí o segundo, foi o worship imersão. E já foi aqui na igreja, tem vídeo também, a igreja abarrotada de gente. Já foi um evento que já deu mais BO, já deu mais trabalho, porque assim, né, pra mim, pra Ju, que liderava o evento, começou a vir muita gente. Aí a gente já foi fazer pulseira, Foi fazer as pulseiras, camisa pra vender. Aí a camisa pra vender, aí foi a camisa branca que deu muito problema, né? Porque a primeira a gente fez que era com babadinho, mas a segunda foi reta. Foi reta. Lembra que ficou um vestido pra todo mundo, o pessoal odiou a camisa. Hoje, acho que o Bruno tem essa camisa, eu acho. Porque eu não tenho mais. Eu também não. Né? Mas foi legal, a gente fez o TEJA também. E depois veio todos, né? A gente não vai falar de um de cada aí não, mas foi depois do imersão. Aí veio o famoso, uma das edições mais famosas, que é o Incendiados. Sim. Bruno, ele tava com problema no pé, ele pregou sentado nisso. E depois já veio o Reino Inabalável, não ficou ninguém em pé. Todo mundo no chão. A gente conheceu o Leco, veio a primeira vez na igreja, né? IBTA, né? Foi muito interessante. E depois o quarto, a gente teve o worship. Ai, gente. O quarto foi ignição do astronauta. E que foi interessante, você vai lembrar, porque eu e a Ju, a gente já tinha um trato
Vou fazer você lembrar também. Que no terceiro, a gente tinha falado assim, vamos sair. Aí a gente falou assim que ia passar para outra liderança, que seria a Tairine e a Willis. Verdade. Aí no terceiro, já tava tudo pronto, né? Um negócio, eu e a Ju, a gente tentou sair do worship já umas 2 vezes, 3 vezes. E assim, teve todo o ritual de passagem no final do worship 3, né, incendiados, né, e foi às 2 e tudo mais. Só que foi interessante porque em 2020, que já veio a pandemia, que foi ia ser a 4ª edição, que foi do astronauta, deu tudo errado, né? Assim, foi um caos da pandemia, enfim. Mas coisas, enfim, aconteceram que não ia ter o evento mais, né? As meninas elas não ficaram na liderança, até porque ficou um tempo assim parado e os jovens estavam evoluindo. Não eram mais crianças só, né? Não eram mais as crianças. E já teve mais gente, veio Luciano, veio o Nino na época, já estava aí, Mateus, do pastor Derli, começou a vir. O pessoal começou a vir. Começou a se apaixonar. Começou a se apaixonar. Aí eu lembro que teve uma rede. E a gente teve também muitas pessoas, se eu não me engano, a Núbia, ela veio para a igreja através do worship. Muita gente veio para a igreja. O Rian, não sei se foi o Rian, veio através do worship. Ele foi convidado para vir no worship, porque ele foi no Zion. Isso. Teve muitos jovens que hoje estão na igreja que vieram através do worship. Então, tipo, são nossas pedrinhas na coroa, né? Pedrinhas na coroa. Um negócio bacana de curiosidade é que o worship e o Ignição estava tendo uma rede, até a Tairine da BTA tinha vindo pregar, né? E o Bruno, ele do nada, né? Tava em 2021, se eu não me engano, 2020 para 2021, se eu não me engano. A rede uma bênção, e do nada ele falou no altar, né? Falou assim, e vai ter worship! Vamos voltar com o worship! Aí a Juliana falou, o quê? Não precisa fazer isso comigo, você não vai fazer isso comigo, não é possível. Aí ele falou, vocês vão se virar. Se eu não me engano, faltava 2 meses para a data que ele falou, ou menos, não era? Era mais ou menos. Só sei que foi o seguinte, nessa época a Tairine já estava vindo também, que aí a gente criou um trio parada dura, que aí foi eu, você e Tairine. Eu, Ju e a Tairine, assim, viramos um trio inseparável, viramos amigos mesmo, a gente desembolava, resolvia os B.O. e fomos sentar, assim, a gente tem menos de 2 meses para fazer um worship. Como que faz? E qual que é o tema? Não tem tema, não tem nada. O que nós faz? Sabe, a gente saiu, teve que retornar para já fazer esse negócio, e principalmente com a Juliana, e o Bruno deixou claro, Juliana como a cabeça pensante desse B.O. Né? Agora, nesse cenário, né, eu já estava liderando o louvor, então assim, a liderança forte era de Juliana, dos jovens, né? E eu ali, mas vamos fazer quase que como um vice ali e tudo mais na parte administrativa mesmo. E todas as artes, tudo que ele fazia era Danilo. Tudo. E como que faz tudo mais? Não é alguma coisa de ir pra cima, sei lá, a gente pode mexer com o astronauta. Eu falei, ignição de carro, vamos pra cima, pega fogo, vai. E foi ignição. E que aí eu lembro, sabe, um maluquice. E aí que foi top demais, a gente vai fazer vídeo, chamou o pastor Luciano. O Luciano entrou de astronauta. De astronauta na igreja, ele entrou. A igreja inteira esperando o astronauta. E aí foi embora, aí veio o 4º worship, que foi o The Light, que já era o da lâmpada, e depois do The Light teve Zion, que aí a gente foi, né, a gente deu uma de legendários, a gente foi escalar uma montanha, a Pedra Grande de Igarapé, 1 hora pra subir, 1 hora pra descer. E 1 hora, Danilo, a gente subiu um negócio com 2 horas. Foi 1 hora, pô. Quito, 1 hora, Danilo, 1 hora que intensa. Juliana morrendo, nossa, tudo em Tairine chorando, porque ela tem medo de altura. Não volta aqui nunca mais e tal. Só sei que é uma parada muito doida, porque já no The Light, que foi até o antes de Zion, né, que a gente já tá falando aí da 5ª edição e da 6ª, isso aqui não tava cabendo de gente. Não. É louco porque a gente tornou o evento, Deus tornou o evento, né, e a gente na coordenação vou cravar isso, o maior evento para jovens da nossa região aqui, sim, de uma concentração. Nossa, eu acho que em outras igrejas, aqui no Teresópolis, pelo menos, não.
Eu nunca vi. Por isso que encantava, o pessoal amava o worship, era um trem assim, de louco. Todo mundo ao redor, todo mundo pulando, eu arrepio só de lembrar, sabe? Virou mais do que um evento, virou uma marca da igreja. Worship. Estava já no panteão dos maiores eventos da igreja, né? Assim, realmente ele entrou no calendário da igreja, né, Ju? E eu e a Ju, a gente sempre desembolando, né? Para quem já participou comigo na equipe, né? A Ju era mais tranquila e comigo ninguém podia falar quase nada. Eu ficava muito tenso. Você lembra de um worship? Eu não lembro qual foi que a gente fez aquela cruz assim, que parecia um caixãozão, né? Já viram? Era uma cruz assim, pretona, que aí tinha dentro tipo de um caixote, a gente colocou luz. Só lembro que eu fui buscar esse caixote e o pastor Elvis, ele tinha acabado de entrar para a igreja e ele foi comigo. A família dele ia vir para o evento, primeira vez que eles iam vir foi no Incendiados. E Juliano ficou aqui, coordenando tudo. Bruno chegou. Juliano me ligou e falou assim: Danilo, pelo amor de Deus, o Bruno cadê o seu Bruno tá bolado, que já tá cheio de gente lá fora. E nada de acontecer e tudo mais, o pessoal tá na perguntação e tudo mais, Danilo, você lembra disso? E demoramos lá com essa bendita dessa cruz, que era pra tirar a foto. Cheguei com essa cruz. O pessoal já veio me perguntando: Danilo, não, tem que começar, Danilo tá atrasado, como é que é a abertura? E tudo mais, e até negócio de abertura, lembrei do negócio de abertura. Tudo mais, eu já endoidei, falei assim: mas vocês sabem resolver bosta nenhuma, eu falei desse jeito. E eu pensei: Juliana, pode falar? Aí a Juliana, ô Danilo, tá doido aí? O que a gente faz? Vai fazer da mesma forma que a gente sempre fez. Vai dar certo, vai ser tranquilo, e assim foi. E tudo correu. Graças a Deus. Tudo atrasadinho, né, gente? Tudo atrás. Tudo atrás. Teve um negócio muito legal que a gente tava testando as pessoas para fazer a abertura e tudo mais. Aí lembra que a gente pediu até para o Willis fazer a abertura de um? E a abertura de worship que a gente sempre falava, Juliano e eu. Não pode ser tranquilo. Não é tranquilo. Não dá paz do Senhor, povo. Não dá paz do Senhor. Aí eu falei: não, Willis, não, nós vamos fazer a abertura, tal. Aí eu e a Juliana tava lá fora resolvendo algumas coisas de check-in. Aí a gente só escutou lá fora: oi, gente, paz do Senhor. O Danilo, a gente branco, ele ficou vermelho. Nossa, eu queria me enfiar dentro da terra. Mas amém, foi tudo aprendizado. Sim. E depois de Zion, que foi aonde a gente já estava no topo do monte, né? Vamos se dizer assim. A gente veio com um evento novo. A gente fez, né, a Juliana, antes dela sair da liderança, que foi o Tetelestai, o primeiro Tetelestai, ainda foi comigo e com a Ju, né? E aí, né, por intercorrências da vida, né, Ju? Aí a Ju saiu, mas a gente fez o primeiro. Né? E aí o último worship, que foi o Obsessão, que aí Deus deu a ideia maluca na nossa cabeça de ser 27 horas de culto. Foi 27 horas. Né? Eu fiquei aqui 27 horas, ou foi 27 horas, que aí Deus, ele estava claro. Depois da saída da Ju, Deus, ele, né, eu fiquei nesse tempo coordenando, estando à frente, né, após a Ju ela se desligar, mas eu já estava falando o seguinte: eu sempre falava com você, né, Ju, olha, isso aqui é fato, a gente vai sair e vai vir um povo novo, vai entrar gente nova. E Deus, ele foi claro em dizer o seguinte: o worship, ele chegou no máximo onde tinha que chegar. Sim, alcançou quem tinha que alcançar. Alcançou quem tinha que alcançar, afirmou quem tinha que firmar. Sim. Então, sim, vocês vão encerrar, mas vai encerrar. O congresso que foi criado, ele não termina, ele não acaba, mas o título, ele vai virar um memorial para algo novo nascer, né? E assim foi. O Obsessão, que foi o último, né? Que aí Deus enviou, né? Elton, enviou Bárbara, que também só participavam também do evento. Sim. Vinha de outra igreja para participar. O Elton, ele veio primeiro que a Bárbara. Veio primeiro. O Elton, ele furava a escala da igreja dele lá para estar aqui, velho. Que isso?
E aí, foi assim, né? A história do worship, a gente começou lá com os meninos pequenininhos, né? Espirrar. Pode dizer que foi a gente. Com uma ideia, um sábado de noite. A gente só tinha uma ideia né? e 2 caixotes. Né? Você veio com a ideia, a gente formulou. E 2 caixotes. Muito caixote, depois muito caixote. E a gente tem muita história de Os pallets. Os pallets. E eu fiquei com um pallet na minha casa lá 1 ano, os pallets foi estragar. A gente já quebrou lâmpada na igreja, que a gente usando. Ixi, teve a história da pastora Silvana que quebrou o altar na hora da dança. Na hora da dança. Acho que o pessoal faltou, que ia vir o pessoal da dança. Isso. O pessoal não veio. E aí a Sil subiu para fazer o espontâneo. Ela só tinha um pano e um sonho. Quebrou o altar. Meu Deus. Mas eu lembro, foi o máximo. E a gente tem foto disso, que foi Zion, né? Que tava aquele trem todo mais, já era de tarde, né? Aí eu e a Ju, a gente sentou ali no altar. A gente tem uma foto. A gente tem essa foto disso, né? A gente sentou ali no altar, tipo, só mais meio que contemplando, né? Tipo, sentindo que tava chegando lá aquilo que a gente começou, né? Já tava sendo concluído. E, né, isso já é história para outro dia. E assim nasceu no último worship, nasceu o manifesto, levantaram o megafone, mas antes do megafone, muito tênis foi levantado. Muito tênis. Que foi com a gente, né? Muita cadeira, dizendo equibalo. E hoje, né, aí depois veio, né, eu ainda participei da primeira edição do manifesto na liderança mais para, né, preparar um pano assim de fundo, mas agora estamos aí, Ju, 30 anos, agora deixa com os mais novos. Não. Esse é o worship. Então é isso. Qual foi o impacto que Cévic teve na vida de vocês, tanto ministerialmente como na vida pessoal? Vou falar mais rápido, você tá passando. Eu cheguei aqui na SEC com uma menina, gente, eu era muito doida, já tinha feito muita loucura na minha vida. Mas muito, muito engraçado, né? Que antes eu era uma menina totalmente fora da realidade, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Mas eu cheguei aqui na SEVIC e eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito no espiritual, eu aprendi muito, eu fui curada em várias áreas da minha vida. Eu aprendi a respeitar as pessoas mais velhas, eu aprendi a amar. Era muito difícil para mim ter um bom convívio com a minha família, com os meus pais, com qualquer outra pessoa, um pouco revoltada com a vida, com tudo. E, nossa, eu vejo assim, um crescimento muito grande, um amadurecimento, tanto na minha vida ministerial, quanto na minha vida pessoal. Não só, a igreja impactou a minha vida, não só aqui dentro, mas lá fora também. As pessoas, elas percebem, é perceptível isso dentro da minha vida. Eu casei, fiquei encarada durante bastante tempo, fui zoada muito nessa igreja, mas aqui eu conheci o meu marido. Aqui eu conheci, não, né? Eu encontrei o meu marido porque a gente já se conhecia de muito tempo atrás, da infância. A igreja sempre apoiou muito, sempre orou muito por nós. Então, assim, a SEVIC não impactou só a minha vida aqui dentro, né? Mas a minha vida pessoal também lá fora foi uma extensão da SEVIC na minha casa, na minha família. Cresci ministerialmente, comecei lá com a né? A gente era líder de jovens, muita loucura, Jesus. Depois, saindo do Ministério dos Jovens, fui para dança. A gente passou pelo encontro, vivemos o primeiro encontro da SEVIC. Trabalhamos no primeiro encontro também da SEVIC. Então, tipo, tudo é muito bom a gente estar em um lugar, como, assim como o Dan disse, né? Que nós chegamos, era pequeno, cresceu e nós também fomos crescendo, avançando, amadurecendo junto com a igreja. Então, isso, assim, impactou muito na nossa vida ministerial, espiritual e pessoal também. O impacto que a igreja ela tem na minha vida é um impacto 100% positivo, porque eu vejo que eu cresci ministerialmente em todas as áreas,
pessoal, todas as áreas, assim, minha casa serve ao Senhor por conta da igreja. Eu e a gente chegou aqui, né, após uma grande frustração, né, com outro ministério e tal, e o Senhor, ele restaurou. O Senhor realmente pode dizer que ele fez um boom no nosso ministério aqui, sabe? A Geise, por exemplo, minha esposa, né, ela é uma pessoa muito fechada, sempre na dela, mas muito mais espiritual, muito mais crente do que eu, né? Pra vocês terem ideia, assim, o ministério dela, sabe, explodiu. Hoje ela é uma grande líder, sabe, muito séria com as coisas dela, ela é mais sistemática do que eu. E assim também eu fui me formando, assim, eu fui me moldando, né? Parece ser esse menino meio bobão, e sou mesmo, mas assim, o Danilo líder, ele foi sendo desenvolvido 100% aqui. E todas as obrigações que eu faço hoje aqui na igreja, não se compara a nada à gratidão que eu tenho a Deus e a essa casa, né? Porque se eu tenho a permissão de fazer o que eu faço aqui dentro hoje, é primeiramente da confiança aos pastores, ao qual eu amo, né, que são amigos, e também de que Deus está mostrando exatamente para onde que Ele está me levando. Sim. Sabe? Eu sei aonde que Ele quer me levar, eu sei onde que Ele quer levar minha casa, eu sei onde que a gente vai chegar, eu sei onde que você vai chegar, sabe? Imagina isso, você e o Gui, eu e a Geisa. Assim, a gente chegou pequenos e continuamos pequenos ainda, porque a glória toda é de Deus, mas eu vejo um crescimento espontâneo, assim como a igreja. Então eu só tenho gratidão, né, a tudo que eu já fiz, a tudo que eu faço na igreja, porque eu tenho muita gratidão, acho que essa é a palavra. Então, 20 anos de igreja, mas você conhece Bruno e Silvana a mais. Então, deixa um recado para eles. Tá. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por tudo que vocês fazem, e por tudo que vocês fizeram, né, por mim, pela minha casa, pela minha família e principalmente pela minha saúde mental. Eu me recordei de um momento que eu estava passando por muito problema psicológico mesmo. Só que na minha casa eu acho que ninguém percebia, porque eu ficava muito calada e tal. E eu me recordo de um dia o Bruno pregando sobre Pedro. E nesse dia a Sil me deu um abraço. E ali eu senti a mão de Deus. E nesse dia mesmo o Bruno conversou comigo e eu desabafei com ele. Então, assim, muitas das vezes eu não tive com quem desabafar dentro da minha casa. Minha mãe, ela tinha a vida dela, minha irmã, na época tinha a vida dela também. Então, as únicas pessoas que eu podia contar eram o Bruno e a Sil. Então, assim, eu não tenho eles só como os meus pastores, mas como amigos que eu posso contar, confiar, em contar um segredo, em contar uma dificuldade. E eu gostaria muito de agradecer a eles por esses 10 anos que eles servem, e que venha 10, 20, 30 anos para lá. Eles verão os meus filhos e os meus netos, todos por dentro dessa igreja. A gente sabe que você fez parte de muita coisa aqui na igreja, muitos recomeços na igreja e muitos começos também. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão chegando em SEVIC agora, as pessoas que estão se aproximando da igreja, e também para aqueles que já têm uma longa caminhada em SEVIC. Certo. Começo primeiramente falando daqueles que já estão aí na caminhada, né? Já estão andando a longos passos aí, né? Como a gente. Então, a ideia é o que eu disse no início. Cresça, continue crescendo, se permita crescer no local aonde que também está crescendo e gera frutos, né? Continue constante, por mais que a constância com o andar, né, da caminhada faça a gente cansar, e é normal, né? Eu me canso
sabe? Todos se cansam, mas continue caminhando com quem sempre te ajudou a caminhar, né? Parece meio solta a frase, mas ela faz sentido na cabeça, porque diz muito sobre aonde a gente foi inserido, pelo que a gente já passou e aonde ainda a gente pode chegar. E um recado para quem está chegando agora seria simplesmente continue caminhando também, sabe? Porque é um fato, a gente está como um trem. E eu vejo que Deus está levando a Servic para outros horizontes, para outros lugares, lugares físicos mesmo. Então, assim, e a gente não está parando, a gente não vai parar. Então, algo que eu vejo que é excelência aqui dentro é que não existe uma cadeira cativa, tanto que não tem cadeira no altar, sabe? O que tem aqui é coração de servos, sabe? Por isso que somos uma comunidade. A comunidade, todo mundo se ajuda. Então, você que está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Tem um lugar para você, tem um lugar na mesa, né? A mesa é para nós que somos imperfeitos. Como diz o nosso pastor, né? Buscando a perfeição daquele que é perfeito. Todo mundo aqui vai errar, sabe? Mas é isso. Nós estamos seguindo sempre para cima. E para você não se perder, segura aí nesse foguete, porque a gente também continua sempre para cima. Isso. Voltemos a